Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos corrigir duas questões envolvendo trigonometria. Nossa primeira questão eu quero saber o seguinte: eu tenho que seno de x menos cosseno de x é igual a 0,6. Eu quero saber quanto que é seno de x vezes cosseno de x, tá? Y é igual a seno de x vezes cosseno de x. Então vamos lá, eu vou destacar aqui pessoal o seguinte: eu tenho essa equação aqui, com a informação importante para a gente, e eu quero saber qual o valor de y, tá? Y é igual a seno de x vezes cosseno de y. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa primeira equação aqui, vou pegar essa equação, né? Seno de x menos cosseno de x, igual a 0,6, e vou elevar ao quadrado. Aí quando eu fizer isso, eu vou ter aqui o quadrado de seno de x, tá? Vai ficar seno de x ao quadrado menos 2 vezes seno de x, cosseno de x, vezes, ou melhor, mais o quadrado de cosseno de x, ok? O que eu falei para vocês foi isso, ó, o quadrado do primeiro termo, tá aqui, 2 vezes menos, tá? 2 vezes o primeiro termo, seno de x, vezes cosseno de x, mais o quadrado do segundo termo. E aqui 0,6 ao quadrado é 0,36, ok? O que nós podemos observar aqui, pessoal? Que, deixa eu anotar aqui, ó, seno de x ao quadrado, aqui, ó, cosseno de x ao quadrado. Essa soma aqui, pessoal, se eu pegar os dois, tá? Aqui é o seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado. Essa soma vale 1, tá? Relação fundamental. Ok? Então, destaque aqui para vocês, sobrou esse restante aqui. Aqui eu vou ter que isso aqui vale 1, então vou substituir, tudo bem? Então agora eu vou pensar o seguinte, eu posso falar que eu vou passar isso aqui para o lado de cá, tá pessoal? É como se eu estivesse somando esse valor de ambos os lados e vou passar esse cara para o lado de cá, tá? É como se eu fosse subtrair de ambos os lados, tudo bem? Então quando eu fizer isso, eu vou ter que 2 seno de x cosseno de x é igual a 0,36, menos 0,36 mais 1, tá? Olha só, pessoal, nós estamos quase lá, ok? Olha só, aqui eu tenho 2 seno de x cosseno de x e aqui eu quero seno de x cosseno de x, tudo bem? Então está quase lá, eu faço essa subtração aqui, pessoal, essa soma, né? Aqui vai dar 0,74. E aqui eu posso fazer o seguinte, já que esse 2 que está me incomodando aqui, eu posso passar dividindo aqui, tudo bem? Ou então eu poderia falar o seguinte, eu vou dividir ambos os lados por 2, ok? Então quando eu faço isso, eu vou ter que seno de x vezes cosseno de x é igual a 0,32, e é o que nós queríamos, tá? Então, portanto, seno de x vezes cosseno de x é igual a 0,32. Então, a nossa resposta correta aqui é a letra B. Questão 2. Eu tenho uma escada de 40 metros de comprimento. Ela está apoiada no alto de um edifício de uma altura h. Sabe-se que o ângulo formado entre a escada e o plano horizontal é de 30 graus. A altura h do edifício é de... Aí que eu tenho algumas informações, seno de 30, cosseno de 30 e a tangente de 30. Olha só, pessoal, vamos destacar algumas informações importantes aqui, ó. A escada tem 40 metros, ela está apoiada horizontalmente, tá? Formando um ângulo de 30 graus. Ou melhor, o plano, né, dessa escada com o edifício é horizontal, ok? E aqui eu tenho a altura h. Vamos lá, pessoal, fazendo uma representação aqui, a situação é essa, olha. Essa aqui seria a nossa escada, ok? Ela tem 40 metros. Aqui é a altura do edifício, tá? Esse é o edifício aqui. E aqui é o nosso ângulo. Esse ângulo mede 30 graus, ok? Posso fazer uma representação melhor aqui. Aqui 40 graus, altura h. E aqui esse ângulo 30 graus, ok? Então tá aqui. E aqui, pessoal, um ângulo de 90 graus. O que nós vamos fazer? Observe o seguinte, já que eu quero encontrar essa medida aqui, posso fazer o seguinte, cateto oposto, dado esse ângulo de 30 graus aqui, ó, está enxergando esse lado aqui, e esse cara aqui é quem? O cateto oposto, tá? Vou chamar aqui de CO. E aqui o cateto adjacente, e aqui a hipotenusa, tá? Então a relação que eu tenho é o seguinte, cateto oposto sobre hipotenusa é a relação de seno. Então, eu vou ter aqui, ó, seno de 30 graus, cateto oposto, H, dividido por hipotenusa, 40. O seno de 30, pessoal, eu tenho aqui a tabela, tá? Seno, cosseno e tangente, 30, 45, 60, são os ângulos notáveis. Para eu construir essa tabela é super tranquilo, só vou escrever aqui, ó, 1, depois 2, 3, e depois 3, 2, 1. Vou dividir todo mundo por 2, tá? Todo mundo por 2. E depois vou tirar a raiz do numerador, tá? Raiz aqui, a raiz do 2 aqui, raiz aqui.
Só para melhorar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui, ó. Tirar a raiz quadrada de 1 é 1, então não precisa colocar a raiz. Aqui é a raiz de 2, aqui é a raiz de 3, aqui é a raiz de 3, raiz de 3, e aqui a raiz de 1 é igual a 1. E para eu encontrar a tangente, pessoal, é só eu dividir, né? Seno dividido pelo cosseno, eu vou encontrar a tangente. Beleza? Então, olha só, eu tenho que o seno de 30 é igual a meio. Então, tá aqui. Vou multiplicar cruzado aqui, eu vou ter 2h igual a 40. O 2 vai passar dividindo, né? Eu dividi ambos os lados por 2, eu vou ter que o h é 20 metros, ok? Então, olha só, pessoal, a questão eu já resolvi, tá? A resposta correta aqui é a letra B. Eu queria aproveitar o momento aqui para mostrar outra coisa para você. Se você está fazendo concurso, pode ser que seja bem útil aí, tá? Se você está estudando para concurso, tá? Olha só, outra relação que eu posso observar, eu já encontrei esse lado aqui, encontrei esse aqui, tudo bem? Deixa eu colocar a medida dele aqui. Eu encontrei 20 aqui, 20 metros. E esse lado aqui, teoricamente, eu nem preciso calcular, ok? Mas vamos fazer isso. Cateto oposto, 20. E aqui, cateto adjacente, eu vou ter hipotenusa. Ou melhor, vou ter a tangente, tá? Tangente de 30, cateto oposto sobre hipotenusa. Que eu vou chamar aqui de x, tá? Chamei aqui de x. A tangente de 30 tá aqui. Cadê a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Então, tá aqui, raiz de 3 sobre 3. Vou multiplicar cruzado aqui. E eu vou ter o seguinte. Eu pulei algumas etapas aqui, mas o que eu fiz? X vezes 3, ou melhor, x vezes raiz de 3, raiz de 3x, 3 vezes 20, 60. Depois eu vou passar o 60 dividindo, ou a raiz de 3, tá? Vou passar dividindo 60, raiz de 3, ok? Então, foi nesse ponto que eu parei, tudo bem? Agora, o próximo passo também eu pulei algumas etapas. Eu preciso, né, racionalizar esse denominador. Então, eu vou multiplicar aqui por raiz de 3 e vou dividir por raiz de 3, que é como se eu estivesse multiplicando por 1, tá? Se eu multiplico por raiz de 3 e dividir por raiz de 3, é como se eu multiplicasse por 1. 60 vezes a raiz de 3, 60 raiz de 3. Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, raiz de 9 é 3. Aqui eu posso dividir o 60 por 3, vai dar 20. 20 raiz de 3. E foi essa solução que nós encontramos aqui, tá? Então, esse lado aqui, olha só. Esse que eu chamei de x, ele mede 20 raiz de 3. Ok? Então, olha só, o que eu falei para vocês que é interessante se você está estudando para concurso é o seguinte. Se eu tenho um triângulo retângulo e um desses lados é 30 graus, tá? Então, olha só, se for dado um dos lados, eu consigo encontrar os demais, tá? Por exemplo, aqui foi me dada a hipotenusa. Então, aqui de cara eu sabia que o cateto oposto é quem? A metade da hipotenusa, 20, tá? E aqui seria o quê? Seria o cateto oposto vezes raiz de 3. Sempre funciona assim, tá, pessoal? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos imaginar que no lugar dessa hipotenusa aqui fosse, sei lá, 20, tá? Então, aqui seria, o h seria 10 e aqui seria 10 raiz de 3, ok? Vamos pegar outro exemplo ainda. Vamos imaginar que aqui seja 5, tá? Então, a hipotenusa seria 10 e aqui seria o cateto oposto, raiz de 3, tá? Generalizando, é o seguinte. Se aqui é x, então aqui seria 2x, tá? E aqui seria x raiz de 3, ok? Então, é uma coisa que eu queria destacar aqui para vocês, que pode ser interessante aí quando você estiver fazendo a prova, tá? Porque se você está estudando para concurso, uma coisa que conta muito é o tempo que você economiza, tá? Nas questões mais fáceis para você resolver as questões mais difíceis, tranquilo? Então, é isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo.